conseguir cumprir esses 2 mandamentos apenas. Só 2. Ninguém aqui ama a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E ninguém consegue com todo o seu coração amar o próximo como a ti mesmo. Se eu posso explicar para os irmãos, por exemplo, as 2 tábuas da lei. Quando Deus dá essas tábuas para Moisés, a primeira tábua, os primeiros 5 mandamentos fazem referência a Deus, e os outros 5 mandamentos fazem referência ao nosso ambiente. São mandamentos entre homens, não mandamentos entre o homem e Deus. Guardar o sábado, adorar o Senhor meu Deus, não mentir, mandamentos em relação a Deus. Não fornicarás, não adulterarás, não roubarás, não matarás, é mandamento entre homens. O primeiro mandamento que ele citou resume a primeira tábua da lei. O segundo mandamento resume a segunda tábua da lei. Mas ele não conseguiu cumprir nem isso. Eu fico impressionado, sabe por quê, meus amados? Porque ele era um doutor, um homem culto, um homem que ensinava. Meu Deus. Deus. Ele era um pregador da palavra. E não conseguia, como nenhum de nós, cumprir esses 2 mandamentos. No fundo, eu sou um ar de hipocrisia. Olha o que ele diz na sequência, verso 29. E ele, porém, querendo justificar-se. Por quê, amados? Porque ele sabia que ele mesmo não conseguiria cumprir. Entenda a lógica da discussão. Jesus responde, ele fala, você sabe a resposta? Sei. Então faça isso. Faça isso que você acabou de pregar. Viva o que você prega e você vai ser feliz. Só que ele percebeu que ele não vivia o que ele pregava. Está cheio. Pregador. Bendito homem de Deus que ainda quer discutir com a gente. Que não vive o que prega. Meu Deus. Meu Pai. Olha aí. Que ensina uma coisa e pratica outra. Meu Pai. Que aqui dentro ele é um escriba, mas lá fora não é. Que aqui ele entende, discute, dialoga, brinca, reclama com o pastor, na reunião faz barraco, mas na rua, dentro de casa, com a esposa, com a família, ele não vive o que ele prega fora. Meu Pai. O problema dessa gente aqui que se levanta para perguntar para Jesus é que no fundo eles não querem saber, eles querem é mandar. Ele quer abaixar o nível para ficar no nível dele, mas Jesus é elevado, querido. Meu Pai. Ele consegue discernir o pensamento errado daquele homem. Aí o homem fala assim: então é o seguinte, ele perdeu aquele primeiro debate, e no segundo debate ele fala assim: então quem é meu próximo? Porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu sei que não consigo viver, mas amar o meu próximo eu consigo. Eu consigo amar o próximo. Mas me fala, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai explicar para ele quem é o próximo dele. Aí começa a passagem do bom samaritano. Sabe o que é isso, amado? É Jesus respondendo a pergunta com outra pergunta de novo. Porque a resposta de Jesus é a seguinte: quem parece que é o teu próximo? Da primeira vez, Jesus fez uma segunda pergunta, mas não deu nenhuma dica. Na segunda vez, antes de responder com uma outra pergunta, Jesus conta uma história antes, para ver se abre a mente dele. Amados, sabe o que eu estou vendo aqui? Aquele homem tentando pegar Jesus, tentando fazer Jesus tropeçar, e Jesus tentando salvá-lo. Deus. Às vezes a gente peca, briga com Deus, reclama com Deus, se debate, faz pirraça, e Deus tentando salvar a gente assim. Deus, olha aí. Meu Pai. Meu irmão, aquele homem não queria nada de bom. Ele queria humilhar Jesus. E Jesus querendo ensiná-lo. Que Deus bom é esse que você serve? Aleluia!
É, Jeová. E Ele te ama, irmão. Eu vejo muita gente falando mal, reclamando de Jesus. Mas nós somos tão miseráveis. Verdade, Deus. Porque Ele nos ama. É, meu pai. Meu Deus, aleluia. Aí vem uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Até hoje esse caminho. Na rodovia que leva até Jerusalém, existem resquícios da pista que os romanos construíram, que levava parte de Jerusalém até Jericó. E a estrada era conhecida, e até hoje conhecida como caminho de sangue. Aquele homem descia, e pela tolice do seu coração, descia sozinho. Era um caminho extremamente violento, onde os assaltantes ficavam, porque já viu, sabe o que eu estou falando, é um caminho torto, ele é reto, mas ele vinha cheio de pequenas curvas, e passava por entre montanhas. Havia lugares, cavernas, que não tinha como ver pelo primeiro golpe de vista. E nas curvas que o caminho fazia, ficavam bandos de salteadores. E a história nos diz que esse caminho era extremamente violento, de tal modo que as pessoas subiam em bandos e desciam em bandos. E a Bíblia diz que esse homem, ele foi tomado pelos ladrões. Não quando ele subia, mas quando ele descia. Porque toda a subida para Jerusalém, geralmente, nesse caminho, nesse caso em particular, esse homem, quando subiu, não tinha nada a oferecer. Quando ele sobe, ele não tinha nada, mas ele desce com alguma coisa. É Deus. É, meu O pai. mistério disso. É maravilha. Ladrão só procura quem tem. Quando nós não temos nada, ninguém joga pedra na gente. Essa é uma lei da Bíblia. Ninguém fala mal da gente, ninguém culpa o ministério da gente, mas é só aparecer alguma coisa, é só você descer de Jerusalém com algo, que aí começa a perseguição. É, Deus. Aí as pessoas começam a lembrar de você. Ah, eu lembro dele, tem que ter alguma coisa. Quando você não tem nada para oferecer, ninguém te procura, mas quando você tem, aí começam a vir as pedras. É, meu pai. Árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Ministério que não dá fruto ninguém toca. Quando começa a vir muita pedrada, começa a alegrar o teu coração, porque é sinal que você está dando fruto. Oh, aleluia. Que andai, Não bate não, fica triste não, deixa as pedradas virem. Quem dá fruto é visto, quem dá fruto vira alvo. Porque no fundo, quando você joga uma pedra no pé de manga, você não quer matar o pé de manga, você quer roubar o fruto do pé. É, Deus. Eles querem roubar o nosso fruto. Amados, essa parte da história é extremamente violenta. O ladrão me ensinou para roubar, matar e destruir. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que eles roubaram tudo daquele homem. Tudo. Não roubaram apenas o dinheiro, as coisas que ele tinha adquirido. Roubaram tudo. Roubaram inclusive a sua própria vestimenta. E depois de roubarem tudo dele, mais de um homem, várias mãos puxando, gritando, zombando dele, arrancando todos os seus bens, depois arrancaram toda a sua roupa, o seu chinelo, os seus colares, tudo que ele tinha, ele ficou completamente nu. E depois disso, começaram a bater nele. Não bastava roubar aquele homem, eles tinham que humilhá-lo. E então começa a diversão do inimigo. E vai batendo. No começo aquele homem ele reage, ele tenta revidar, mas não consegue revidar, porque eram muitos ladrões.
E os murros, os pontapés ventilados que ele nem imagina. Ele ataca de um lado, o inimigo ataca de outro, e vai atacando, e aquela covardia no desespero. Começa a gritar por socorro. Mas ele está sozinho, e ninguém pode ouvir ele naquele lugar. Ele vai gritando, e ele começa a chorar. E no meio do choro eles vão pisando nele, até ele ficar meio morto. Isso aqui é história de um homem valente. Meu Deus! Eu não sei que estado você está nisso tudo. Se você está lutando ainda, se você está clamando já, ou você já está chorando. Amado, veja esse homem chorando e tomando murros e socos, então ele fica inconsciente, e mesmo inconsciente, sem poder reagir, eles estão batendo nele ainda. O diabo é assim, enquanto ele não mata, ele não para. Como eles percebem que o homem não reage mais, eles acham que ele está morto. Eles vão embora. Que andaraia, Xenébia. Então nós não temos mais nada para oferecer, aí o diabo se afasta. É, meu pai. Não que essa passagem simbolize isso, mas ela deixa clara essa lei. O diabo vai lutar conosco até a gente se embrenhar no pecado. Quando não tiver nada mais para oferecer, aí não tem mais luta, não tem mais problema, não tem mais pedrada. Aí você já está o quê? Meio morto. Meu Deus! A expressão meio morto é uma expressão dos judeus. E depois daquilo tudo, eles vão embora, as horas se passam, detalhe, esse homem fica no sol cozinhando. O sol no deserto. Cozinhando, aquela poça de sangue em volta. O rosto daquele homem estava deformado. Quem sabe partes do corpo quebradas, rasgo, hematomas por todo o seu corpo. Ele estava exposto e nu no sol, mas tem um negócio. Ele não ia morrer ali, mas não sabia que não ia morrer. Ele não sabia que não ia morrer. O último pensamento dele que ele viu foi: eu vou morrer. E é assim conosco, essa é uma lei da Bíblia. Acontecem injustiças conosco e nós achamos às vezes que nós vamos morrer, e quando perdemos a consciência, o controle da situação, nós não ficamos sabendo o que acontece fora do nosso campo de visão, mas é fora do seu campo de visão que entra o campo de visão de Deus, e a Deus trabalha. Deus não precisa trabalhar no seu campo de visão. Ele não precisa mostrar para você que está trabalhando. Não precisa mostrar para mim que está trabalhando. Ele só tem que trabalhar e eu tenho que adorar. Para de reclamar e deixa Deus fazer, querido. Sabe quem que ele pensaria que ia ajudar ele? Eu vou dizer o que ele foi fazer em Jerusalém na minha ótica. Ele foi adorar em Jerusalém. Ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja prestar um culto a Deus. Ele pensou o seguinte: não, o pastor mora em Jericó também. E se ele me vê aqui nessa situação, ele vai vir me ajudar. Ele vai estender a mão para mim. O sacerdote não ia deixar eu morrer. Casualmente, diz a Bíblia, Jesus é tão tremendo, mas presta atenção, quando Deus quer pegar um homem na curva, ele pega. Casualmente descia um sacerdote. E o sacerdote vendo aquele homem, amados, existia em Jerusalém mais ou menos, então, mais ou menos 20 mil sacerdotes que adoravam a Deus em turnos de 24, como foi feito por Davi. Você lembra disso? Davi criou esse turno de troca de ofícios. Havia um pequeno grupo
de sacerdotes que era fixo, entre eles Anás e Caifás. Mas a maioria eram rotativos. Mais ou menos 12.000 moravam na própria Jerusalém. Mas 8.000 moravam em Jericó. Então era comum que alguns deles se deslocassem, depois do seu ofício, eles se deslocavam para a sua terra, a sua cidade, ficavam lá até que voltavam ao seu dia, ele tem que oferecer sacrifício e servir no templo. Deus! Um desses sacerdotes desce para a sua casa, no seu descanso. E naquela época, irmãos, uma cidade, uma vila, algum local onde ele morava, nas arredores de Jericó, era uma honra